Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos hoje, iniciando mais uma linda entrevista aqui no nosso programa no Listen to Me. Ei, Marta, bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? Como está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Gente, que cenário lindo, cheio de vinhos aí atrás, rapaz. Paixões, Aí paixões. você pegou pesado. Ei, que bacana, viu? Gratidão aí por você ter aceito o nosso convite. Ô, Marta, conta para o pessoal aqui. Eu coloquei uma breve apresentação tua lá no post, nosso post de convite, mas conta um pouquinho da Marta para todos que estão nos assistindo hoje. Quem é a nossa entrevistada de hoje? Bom, vamos lá. Começando minha origem, né? Sou baiana, com esse sotaque bonito aqui, que eu morro de saudades da Bahia. Sou baiana, moro em São Paulo tem já 22 anos, então já sou mais paulista do que baiana. Comecei Que minha legal. carreira numa empresa de alimentos. Vim para São Paulo em 97, até esqueço às vezes quando foi. E comecei minha carreira na área comercial. Sempre fui muito ativa na área comercial. Acabei estudando propaganda e marketing, que eu também gostava muito de fotografia, cinema. Uhum. Mas aí, como eu comecei a trabalhar na área comercial, eu me apaixonei e continuei aí. Passei por várias empresas, como Nestlé, como Brasil Kirin, Skin Cariol, Heineken, como é agora, né? E passei pela Itambé e agora estou na Panko, que é uma empresa 100% brasileira de alimentos. E é assim, eu falo que a sua carreira ela é construída pelas experiências que você vive, né? E não Uhum. importa o tamanho da empresa, importa o tamanho do seu engajamento, o tamanho do seu comprometimento. Quanto, Sensacional. quanto mais você for comprometido, mais resultado você vai trazer. E não, de novo, não importa o tamanho. Se você tiver uma equipe de um, eu trabalhei com algumas pessoas que brincavam, né? A minha equipe é eu e o fulano. Então, tipo assim, era uma equipe de dois, mas era uma equipe e tinha o espírito Sim. de equipe. E o mais importante é isso: você nunca vai construir nada sozinho, o resultado ele vai vir sempre de um trabalho conjunto. E isso é você ter um time engajado, né? Sensacional. Eu adorei isso. Não importa o tamanho da empresa, mas o tamanho do teu engajamento. Que sensacional, e É sensacional, isso aí. né? Porque é esse nesse espírito e é esse espírito que a área comercial vive, né, Marta? É um espírito de garra, de acreditar todos os dias, né? Eu falo que o vendedor ele tem que ser psicólogo, né? Porque entre as mil e uma profissões que ele exerce, porque você acaba fazendo o papel do motivador quando você está no cliente que ele não quer comprar, você acaba fazendo Uhum. o papel do advogado lá na empresa para ou É verdade. barganhar ou para brigar por alguma coisa pelo cliente. Aí você acaba em alguns momentos sendo aquele cara que cobra o time que está na ponta. Então, assim, é mil e uma utilidades. E quando a gente fala assim, a liderança de mulheres, eu digo que ainda é triste, porque no Brasil e no mundo, talvez em outros países, está um pouco mais evoluído, mas no Brasil, infelizmente, as executivas ainda são muito poucas. Agora, Uhum. acho que hoje, dia 12, o ano passado, teve um evento que eu participei, onde tinham aproximadamente 700 executivos e tinham 5 mulheres. Uhum. E era um evento, Uau! e era um evento importante aí que o pessoal da McKinsey organiza. Esse ano eles acabaram cancelando por conta da pandemia. Uhum. Mas quando eu me Uhum. deparei com aquela situação, eu percebi que a gente precisa desenvolver muito. E essa semana mesmo, estava tendo um evento, estava passando na TV com 100 CEOs de Uhum. empresas brasileiras trabalhando num projeto e tinham 3 mulheres. Quer dizer, 3%. Se a gente olhar com níveis de coordenação, supervisão, eu acho que a gente até está melhor. Mas quando a gente vai para o nível de gerência e diretoria, ainda está muito restrito. Eu não sei se é uma Uhum. cultura ou se não existe realmente essa oportunidade para as mulheres. Então, como mulher e como executiva, eu diria que um dos grandes desafios foi eu conseguir me impor no mercado. E Uhum. mercado de Uhum. bebidas é total liderança masculina, né? Quando eu É trabalhei, verdade. quando eu trabalhei numa das empresas de bebida, eu lembro que a gente participava de uma reunião de diretoria semanal
E era a diretora de marketing, uma pessoa de inovação e a Marta do comercial. Era assim que tinha. Então, realmente é um cenário que isso era há 10 anos atrás e hoje ele continua muito parecido, entendeu? É Então, a área verdade. comercial é um desafio e para as mulheres eu diria que é um desafio dobrado. Não por ser mulher, Uhum, mas porque o uhum. mercado não favorece, entendeu? Interessante isso, viu? E esse mês nós escolhemos esse tema também para trazer para os nossos alunos aqui, a todos que nos acompanham, essas discussões, né? Porque nós trabalhamos aqui acreditamos que o preparo da liderança, ele precisa passar essencialmente pela habilidade de escuta, né? Pela habilidade de escuta. E a habilidade de escuta, ela é uma habilidade feminina. Ela é uma habilidade do acolhimento, uma habilidade de aproximação, né? Então, e sem contar que a própria palavra escuta também é feminina, né? Então, ela tem todo esse entorno. E nesse sentido, nós temos aqui, olha que interessante, eu estava olhando a nossa estatística aqui, nós temos quase 60% de alunas. Pessoas que estão buscando preparo para, ou que se interessam sobre o tema liderança, né, que é o Aham. nosso forte aqui, mais de 60%, quer dizer, 6 a cada 10 pessoas que estão aqui são do sexo feminino. E isso mostra o quanto que as mulheres se preparam muito, e muito mesmo, investem bastante em preparo, né? Mas você ainda vê que há ainda uma barreira a ser, principalmente nos pipelines mais elevados, né? Quando a gente pensa em escuta, em ouvir, a gente brinca que mulher fala muito, né? Eu, por exemplo, falo demais, adoro falar. Se me der espaço, eu falo e não paro mais. Mas quando a Uhum. gente pensa na questão do escuta, independente de você estar com equipe, de estar com gestor, é, é sempre bom ouvir, né? Eu li um livro que é do Jerônimo Thel, que é Produtividade para quem quer tempo. E a gente brinca Uhum. que as mulheres elas conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Diferente dos Uhum. homens. Mas quando a gente olha a questão da produtividade, o momento que você escuta o que está sendo. Quanto mais você escuta, mais você absorve. E aí eu digo sempre, Uhum. a maioria das vezes as pessoas elas não estão te ouvindo, né? Elas estão simplesmente pensando no que elas vão te responder. E esse é o grande Muito problema. bem. Então você acaba não escutando a mensagem. Você está pensando no que você vai responder e você não ouviu o que o outro estava te dizendo. E às vezes ele tem coisas importantes para te dizer e tem a resposta para aquilo que você está tentando questionar, se defender. E isso é um grande problema hoje, né? Em todos os patamares de gestão, seja do nível mais baixo e não baixo no sentido da palavra, mas no sentido de equipe pequena, chão de fábrica, Uhum. até o nível mais elevado. Porque quando eu falo de produtividade, falo de escuta, eu falo da questão de resultados, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas têm que trabalhar 24 horas para entregar o que elas precisam entregar. E eu penso assim, né? A vida ela não pode ser simplesmente cumprir tarefas e fazer checklist e essa lista nunca acaba. Ela tem que ser prazerosa, né? E aí, se é prazeroso para você trabalhar, se você não pensa que amanhã é segunda, ou se é sexta, ou se é sábado, se não faz diferença, você trabalha muito melhor. E esse ponto de escutar, às vezes, é o ponto crucial, porque quem está lá na ponta, quem está do outro lado, ele tem uma percepção, ele tem uma visão muito melhor do que você tem. Seja porque você está trancado numa sala, seja porque você está o tempo inteiro em reunião. Mas em algum momento você precisa dar ouvido, e aí quando eu digo dar ouvido, não é parar para prestar atenção, é observar, porque às vezes você não necessariamente precisa de palavras, né? Você Sim. pode. Eu falo muito que eu gosto disso, é de ver as expressões, como as pessoas se comportam, como ela está te olhando quando você está falando algo. Ela está demonstrando interesse, não está demonstrando interesse? Só que, a maioria das vezes, você está no notebook, com alguma reunião, alguém no celular, alguém chega, você fala, tem 1 minuto, tenho 2,
e você não dá atenção devida para as pessoas que podem trazer soluções para o teu negócio. E a gente, E como gestor e líder, precisa muito dar ouvido para a equipe, né? Precisa exercitar essa questão da escuta. sensacional, sensacional. Você trouxe o ponto, acho que o ponto mais, o crucial de tudo, né? Porque está no exemplo da liderança. Quando a equipe vê a liderança, percebe a liderança fazendo isso, e literalmente é ver mesmo, né? É presenciar esse exemplo de escutar, de conexão, as coisas acontecem de forma muito, muito melhor, não tenha dúvida. Ô, Marta, você hoje está na Panko. E aí eu achei muito interessante quando você colocou sobre o amor, né? Fazer as coisas com amor e com carinho, algo assim, né? Conta pra gente um pouco mais desse mote aí do amor no trabalho. Como é que é isso? Como é que a empresa vê esse tema hoje? A Panko, ela é uma empresa familiar, né? Ela foi fundada por um japonês que veio do Japão ali por volta da década de 40, se eu não me engano. E ela Uhum, tem um pouco mais de 60 anos. E um dos valores que a Panko prega muito é a questão do respeito com o próximo, uhum, com o consumidor. Então, ela preza muito pela questão da qualidade dos produtos. E em alguns uhum, momentos, a gente acaba até tendo um custo maior por conta da nossa preocupação com a qualidade. E lá uhum. a gente tem quase todas as paredes que os nossos valores são amor, carinho e dedicação. Olha que legal. E se você olhar nas embalagens da Panko, no final sempre tem uma mãozinha agradecendo, porque é o sentimento de gratidão que o dono Uhum, tinha desde o início, quando ele fundou a empresa, e ele trouxe uhum. isso aí para a cultura da empresa. Então, hoje, a minha equipe, ela chega ali a quase 1.000 pessoas, é bem grande. Uau! É. E quando a gente olha tanta gente, e aí você fala assim, hoje eu tenho pessoas na equipe que têm 2 dias de empresa, e eu tenho Uhum, pessoas que têm 30 anos de empresa. uhum. Eu brinquei outro dia que eu fiz uma reunião e a gente contou, tínhamos aproximadamente 35 lideranças na sala e a gente contou ali a quantidade de anos que tinha na sala de empresa. Então, passou de 250. Então, é uma equipe que está há bastante tempo na companhia. E essa questão do amor, carinho e dedicação, se a gente parar para pensar, se você colocar esses 3 valores em qualquer coisa, não importa que você vai fazer, você vai ver que a fluência vai ser melhor. Você vai ver que Olha que você vai legal. conseguir fazer com mais prazer. Amor, não Uhum, tem como você fazer algo errado, tipo, com amor. Com amor vai dar certo. Ah, mas às vezes você uhum, tem amor pelo outro, o outro não tem. Então tá bom. Então vai no carinho. Vai com carinho, vai com jeitinho. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, que se não resolver é porque foi pouco, né? E ele Ah, que falava que legal. e ele falava de dinheiro e de surra. Surra na Bahia é bater, apanhar. E ele Hum, falava assim, ó, se não resolveu é porque foi pouco. E aí foi um dos dois. Na Panko, a gente fala o seguinte, se não tiver a quantidade de amor, carinho e dedicação suficiente, não vai funcionar. Se a gente pensar os atletas, qual é a diferença de um atleta de alta performance para um atleta comum ali, um jogador de várzea? A diferença uhum. está no comprometimento e na disciplina. Sensacional. Então, o comprometimento ele está comprometido com o que ele precisa fazer e ele tem disciplina. Obviamente, um jogador de futebol, ele vai ter amigos que vão chamar ele para balada, que vai chamar ele para tomar uma, que vai chamar ele para ficar até mais tarde, de repente vendo série, filme, de repente para ir no Uhum, cinema. Nesse momento a gente está meio limitado, mas numa normalidade ele vai sair. Só que ele na sexta ele tem que se preparar para treinar no uhum. sábado, para jogar no domingo. Então ele tem que Sim. estar comprometido com isso e ele tem que ter disciplina. Tem que ter a disciplina para se alimentar de maneira correta, ele tem que ter a disciplina para manter os horários do treino, a hora de acordar, a hora de dormir. Então, quando a gente fala do amor, carinho e dedicação, o dedicação eu transformo, trazendo aí porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, dedicação, o fulano é dedicado, mas não é comprometido. Não existe Uhum. dedicação sem comprometimento. E não existe Uau! comprometimento sem disciplina.
Se você pensar numa Lindo. pessoa comprometida, ela vai ser disciplinada. Ela pode até em alguns momentos que qualquer um, em qualquer momento, às vezes o cérebro ele nos trai, né? Você está dizendo que quer fazer A e ele diz que é para você fazer B. Isso é uma briga constante. Mas quando a gente fala que a pessoa ela é dedicada, se ela é dedicada, ela é comprometida. E se ela é comprometida, ela é com certeza ela é disciplinada. Então, Que lindo isso! A questão do amor, carinho e dedicação na Panko é assim que a gente trabalha. E é uma empresa maravilhosa para se trabalhar. Tem muitos problemas, como em todas as empresas, e ainda bem que tem problemas, porque senão a gente não estaria aqui, né? Mas eu diria que eu aprendo demais cada dia. Eu vou fazer 2 anos que eu estou nessa companhia. Eu diria que eu já aprendi mais aqui do que em quase toda a minha carreira. Eles têm uma maneira de lidar diferente. É uma maneira... Não é que não tem estresse. A gente tem o estresse, a gente tem os problemas, mas eles lidam de uma forma, eu diria, mais tranquila e mais calma do que a gente está acostumado. Isso não significa que não tem indignação com as situações, que não tem velocidade, que não tem agilidade. Significa que é feito de uma maneira diferente e que quando a gente olha essa maneira diferente, ela faz total sentido, principalmente quando a gente pensa no bem-estar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Que lindo, que lindo. Sabe, você tocou num ponto aí que me fez lembrar um detalhe. Um dos conceitos de trabalho, existem vários conceitos, várias formas de se conceituar trabalho, mas eu gosto de um dos conceitos que diz assim, que trabalho é a forma como nós podemos agir para mostrar o nosso amor para o mundo. Então, olha aqui, eu acho, existem várias definições de trabalho, eu prefiro essa. E essa, né, porque quem ama de verdade aquilo que faz, quando faz, mostra esse trabalho de um jeito tão especial, né, Marta? De um jeito tão diferente. Ontem nós fomos numa padaria aqui próximo de casa, e é muito legal assim, a forma como as atendentes, todos os atendentes, todos. Então, até voltei conversando com a minha esposa o seguinte, falei, olha, eu acho que aqui eles devem cuidar muito bem dos colaboradores, muito, porque eles são muito carinhosos com todos. E conversam, e ainda mais nesse momento, né, que está tudo muito estranho, você entrar num local de máscara, nunca pensei que eu ia entrar mascarado na minha vida dentro de um banco, agora eu estou entrando, você entra no banco com máscara, né? Então, e se não tiver esse espaço para esse amor, para esse carinho, e essa dedicação no trabalho, olha, tudo vai ficar muito mais difícil, né? Então, eu achei muito bacana isso que você trouxe. E aí, isso então é uma marca registrada. Você disse que isso já é uma marca registrada da liderança que vocês executam dentro da Panko. Isso já está registrado lá. Deu uma cortadinha aqui, deu uma cortadinha. Essas 3 palavras sempre como uma verdade dentro do trabalho de vocês. Isso acontece de uma forma natural, que é bacana. Quem chega de fora, você vem de uma cultura de grandes empresas, de multinacional, de velocidade, processos e agilidade. Quando você chega na Panko, você fala assim, oi, calma, deixa eu aterrissar. E aí você vai entendendo como funcionam as coisas, e aí você vai acostumando, você vai gostando daquilo, e você fala assim, onde eu estou? Olhando com essa ótica. Você falou da máscara, meu filho, ele brinca, né? Meu filho tem 12 anos. Ele diz que daqui a 20 ou 30 anos as pessoas vão olhar as fotos desse momento, as pessoas de máscara na rua, elas vão achar que é, como ele diz, peça íntima. Você não pode compartilhar, você não pode tirar na frente das pessoas. Uau! É o que você falou da questão da máscara, né? Quando você ia imaginar que você iria entrar no banco mascarado, né? Verdade. É impensável quase. Nossa, e o teu filho foi correto mesmo, porque agora é algo que é tão pessoal e intransferível, né? E assim, quando você vê uma pessoa hoje sem uma máscara na rua, parece que essa pessoa já está despida.
Falei assim, olha lá, sem máscara, olha lá que absurdo. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, há Talvez poucos meses atrás, colocar um acessório desse, as pessoas até olhavam estranho, né? Que é isso? Ó, esse cara tá doente, o que está acontecendo, né? ou iam falar que ele é doente, ou iam falar que ele está imitando Michael Jackson, né? É verdade, é verdade. E você trabalha numa empresa com origem japonesa. Eu sou um admirador da cultura japonesa, eu convivo com cultura japonesa há muitos anos. E um dos pontos que eu sempre achei muito interessante foi o próprio uso de máscaras. Hoje, no Japão, o uso das máscaras existe há muito tempo. E, na verdade, olha que legal, né? Não é veio essa crendice para cá, essa crença dizendo que é o uso das máscaras por causa da poluição. Nada, nada. O uso da máscara se você tem, o japonês já pensava nisso, se você tem algum tipo de sintoma, de resfriado, de gripe, para Protege o proteger outro, os né? outros, você usa a máscara, né? Para proteger os outros, não é para sua proteção, é para os outros, né? Aqui a gente teve que fazer uma lei, um rigor para mostrar isso. Hoje as pessoas já estão vendo quanto que isso é importante. Né? Lógico que é um adorno estranho e é um corpo estranho na nossa vida, né? Mas é extremamente útil, é um ato de carinho com os outros, com os outros. Exatamente. É o que você falou da cultura japonesa, né? Eles usam as máscaras não para se proteger, mas para proteger os outros de um possível sintoma, de uma possível doença que eles estejam. E está na cultura, né? Então é diferente. Aí chega para a gente, agora você precisa usar máscara para proteger o outro e para se proteger. As pessoas começam a não usar, a não respeitar. E tem os malucos que saem na rua querendo bater no outro porque não está usando máscara, né? Aí a questão da É, intolerância também, né? Que sim, tá sim. demais. Sim, Mas, sim. Marta, pensando, ainda vou explorar essas três palavras. Adorei o jogo que você fez aqui, do comprometimento e disciplina. O meu sensei ele diz assim, que disciplina é fazer o que precisa ser feito e não fazer o que não precisa ser feito. Quer dizer, faça o que deve fazer com disciplina. Você trabalha numa empresa japonesa que tem essa palavra como hábito, né? Seguir disciplinas. Como é que vocês levam essa crença, essa prática para a equipe de vendas, né, que tem essa pegada mais diversa, mais comunicativa e nem sempre tão disciplinada assim? Como é que funciona isso? a equipe hoje ela está mista, né? Eu tenho um pouco de pessoas que chegaram há pouco tempo na companhia e tenho Uhum, gente que está na empresa há 30 anos, como eu falei. Então, tá. você tem uma equipe mista, assim, tem um lado positivo que você consegue aprender com quem já está há bastante tempo na empresa, entende como funcionam as coisas, os processos. E os novos, eles trazem conhecimentos e experiências de outras empresas que eles viveram e trazem para a Panko. Então, quando a gente olha essa questão da diversidade que você tem dentro da área comercial e o que ela realmente pede, necessita, a gente nunca vai Uhum, poder ser o mesmo com o mesmo cliente. A gente tem que, com cada cliente, a gente age de um jeito e não com personalidade diferente, mas para atender a expectativa do cliente. A gente brinca que o vendedor ele é muito mais um consultor do que um vendedor, né? Então, não adianta o vendedor ir lá querer tirar pedido, ele precisa ir lá entender qual é a necessidade desse cliente e o que ele pode fazer para ajudar a vender mais. Então, quando a uhum, gente olha a Panko com essa questão da cultura oriental e a gente olha que a gente tem pessoas que estão na empresa há mais tempo e as novatas, a gente brinca que os novatos chegam acelerando, querem uhum, atropelar as coisas, porque eles acham que tem que ser para ontem, porque eles vêm de empresas que trabalham dessa forma. E você sim. tem as pessoas que estão na empresa falando assim, não, vai funcionar, calma que vai acontecer. E aí você olha assim, você imagina, não está fazendo, não está acontecendo, e aí você vai lá, realmente está acontecendo, só que é de um jeito diferente. Então hoje a gente usa muito o Kaizen, né, que é a melhoria contínua. Então Lindo, hoje olha, tá bom, hoje está perfeito. Amanhã pode ser melhor. Então sensacional. a equipe brinca e me chama de Dilma, né? Bate a meta, dobra a meta. Porque a gente trabalha sempre com o Kaizen, que é a melhoria contínua, que inclusive é
orientação dos japoneses, né, da cultura japonesa. E essa Uhum, questão de você trabalhar e produzir e acelerar, isso é mito, tá? Eu uhum, concordo hoje em gênero, número e grau que a maioria das pessoas, elas pensam que estar ocupado é estar produzindo. E isso é um grande engano e que às concordo. vezes as pessoas levam a vida inteira e não descobrem, porque É verdade. você precisa ser produtivo, focando naquilo que é importante, não naquilo que faz você perder tempo. Eu não preciso fazer tudo. Eu preciso fazer aquilo que eu sou bom e aquilo que eu não sou bom, eu preciso delegar. E delegar não significa delargar, né? Às vezes as pessoas confundem o delegar com o delargar. Lindo. Delegar não significa que você não é mais responsável por aquela tarefa, que você terceirizou, que eu acho que é o segundo problema do Uhum, delegar. Então, quando você delega, você não delarga. Ah, eu já passei o e-mail, eu já cobrei o fulano, eu já passei para o Beltrano, eu já falei com o ciclano. Como é que funciona? Delegar tem um trabalho que precisa ser feito e você escolheu uhum. alguém para fazê-lo. Você escolheu provavelmente porque é a pessoa mais capacitada, ou é a pessoa que tem mais habilidade para fazer, ou é a pessoa que está com mais tempo disponível. Eu geralmente Uhum, olho essas três variáveis. Então, se você delegou uma tarefa, você continua sendo responsável por ela. E a maioria das uhum. pessoas entendem o contrário. Deleguei e a responsabilidade passa a ser do fulano. Por que eu estou falando do delegar e da responsabilidade? Porque vem a questão da escuta. Você delega uma tarefa Sensacional. como gestor e abandona aquela tarefa. Deleguei para o Uhum, fulano fazer. Bom, o Rodrigo é o responsável agora, é ele que vai tocar. No dia uhum. da entrega, do prazo, você vai lá, Rodrigo, e aí? E aí você fala, olha, eu não consegui. Então, a responsabilidade passa a ser do Rodrigo porque o Rodrigo não conseguiu. Não, a responsabilidade é minha, porque eu não acompanhei. Sensacional. Eu não acompanhei, Sensacional. eu não ouvi você em algum momento para saber se estava indo tudo bem, como é que estavam as coisas. Então, a melhoria contínua com o delegar e acompanhar faz total parte da escutosfera e foi um dos motivos que me fez aceitar participar dessa live. Mesmo Ai, que sabendo que legal. ia comprometer a minha agenda, eu falei, não, mas vai ser bacana, porque eu acho que isso é um tema bacana de se discutir e compartilhar. Que legal, que legal. De novo agradeço aí a sua gentileza. E se sabe, você trouxe um ponto muito, muito, muito valioso mesmo. O tempo ocupado não quer dizer tempo produtivo. Né? Não quer dizer tempo produtivo. E aí, um dos grandes problemas que nós mapeamos aqui na nossa pesquisa sobre escuta é a quantidade de distrações que o tempo todo nós acabamos virando reféns e caindo nas tentações, né? Uma delas, celular, né? E agora, em especial aos que foram trabalhar no teletrabalho, no home office, em si. Então, o mundo é outro. O mundo é outro. Você está com essas as duas frentes de trabalho na equipe, Marta? Gente em home office, gente no campo, é isso? Eu diria que meu time está 99% no campo. Eu tenho No hoje campo. só área administrativa, né? Que a gente está Ah, tá. intercalando, então a gente está dividindo a equipe, mas mesmo essa equipe administrativa, ela já está aí, eu acho que 60, 70% do tempo no escritório. Então como a gente é uma empresa de alimentos, o que aconteceu com a pandemia? Aumentou o consumo em casa, o Ah, consumo que era concorrido com o restaurante, com a padaria, com o café, ele veio para dentro de casa. O café que você tomava no ah, escritório, você passou a tomar em casa. O lanche da tarde em verdade. casa. Reunião com as crianças em casa. Então, os nossos produtos são pães, bolos, biscoitos, macarrão instantâneo, farofas e aperitivos. São 6 categorias diferentes. Se a gente pensar, praticamente todas elas, as pessoas passaram a consumir mais em casa, É verdade. porque ela parou de consumir na rua. Então, ela tem que É. comprar no supermercado e levar para casa. Obviamente, se você ia num café e comia um croissant, se você ia num café e comia um quiche, você não comia uma torrada, um pão na chapa. Agora não, em casa você facilita a sua vida, né? Então, aumentou demais a demanda desde março. E a Uhum. gente
meio que teve que dar uma acelerada. Obviamente, os impactos da pandemia para a gente está nos afastamentos, a gente tem, principalmente Tá. quando a gente olha a equipe de promotores, é uma equipe que sofre bastante porque está na linha de frente, mas a gente Verdade. acabou contratando promotores terceiros para suprir Uhum. esses afastamentos. Daí você olha a fábrica. Na fábrica também, no início, eu tive alguns afastamentos que acabaram reduzindo ali a nossa produtividade por um período. E tem a questão também dos seus parceiros, né? Então, se a sua empresa é uma empresa de embalagem, por algum motivo você teve um problema com a pandemia, não conseguiu me entregar, apesar de eu estar num segmento que vende muito e que aproveitou, de certa forma, esse momento, a gente acaba Uhum. sendo afetado. Mas eu diria que, no geral, a gente conseguiu manter aí uma rotina dentro do que a gente tinha antes. O que mudou drasticamente foram o atendimento com os clientes, principalmente o médio e o grande, que ele suspendeu, né, os Uhum. atendimentos e passou a fazer atendimento online, um pouco mais de troca de e-mail, um pouco mais de telefone, WhatsApp, mas o vendedor do pequeno varejo, ele continuou com a rotina dele, eu diria que quase que 100%, salvo as exceções aí. Então, esse Uhum. momento a gente realmente tem um pouco mais de home office, por conta Uhum. desse planejamento que a gente precisa fazer e se preparar para essas reuniões com os clientes. Nos demais pontos, nas demais atividades, tá mantendo a rotina que era antes. Então, quando a gente olha esse cenário de home office e rua, a gente tem muita gente que nunca tinha trabalhado com home office, né? Eu sempre trabalhei, para mim, eu até brinco, né? Eu tenho o dia do copo de uísque, né? O dia do copo de uísque é o dia que eu vou parar, eu vou pensar, eu vou planejar. E às vezes você fala o dia do copo de uísque e a piscina. As pessoas acham que você está de folga. Você desliga o celular, ou você não atende, demora para retornar as ligações, porque eu foco naquela atividade que eu vou fazer. Mesmo no Que escritório, na minha legal. sala, eu tiro ali ó, meia hora para fazer isso aqui, vou ler todos os meus e-mails. Eu li os meus e-mails e talvez eu fique o restante do dia ali sem ler nenhum e-mail, porque eu falo que se é importante, alguém vai ligar. Se não ligou, porque não era importante. Então, eu não fico sofrendo com 300 mensagens no WhatsApp, eu não fico sofrendo com 50 e-mails na caixa, eu sofro com coisas que são importantes se eu não conseguir entregar, não Uhum. conseguir terminar a tempo. E eu gosto de dedicar, como eu gosto de execução, eu gosto de dedicar um tempo no planejamento. Mas eu gosto de dedicar um tempo no planejamento conversando. Então, eu ligo para os meus gerentes e pergunto o que, que eles acham, o que, que eles estão pensando, se faz sentido, se Uhum. não faz. Em alguns momentos, eu acabo tomando a decisão sem ter utilizado parte do que eles colocaram, mas em alguns Uhum. momentos a decisão muda totalmente, eu acabo utilizando o que eu conversei com eles. E isso, daí a importância de você ter pessoas na equipe que são antigas de empresa e pessoas novas, porque você tem os dois cenários e aí você cruza com a necessidade da companhia, que não necessariamente a necessidade dela é de agora de manhã, é a necessidade da tarde. A gente tem um lema, né, que a gente brinca que até o passado ele pode se transformar, né? Aí as pessoas falam, como assim você pode transformar o passado? Você pode ter sofrido com uma situação no passado que hoje você ri dela. Você está transformando um passado que foi sofrível em Sensacional. algo prazeroso. Então, o passado ele também pode ser transformado. Então, quando a gente olha tudo isso que está acontecendo, a gente tem que se adaptar a uma rotina que ela não é nova, ela já existia, Uhum. só que eu escuto as pessoas falando, nossa, eu estou trabalhando mais agora do que antes. Nossa, o tempo Uhum. inteiro eu estou em reunião. Eu recuso muitas reuniões, muitas. Tem reuniões que acabam às 9 e você tem uma começando 9, 5, 9, 10. Esse tipo de reunião, ou esse tipo de trabalho, esse tipo de rotina, ele não é produtivo. Você fica ali discutindo vários temas ao longo do dia. Quando chega no final do dia, você para pensar o que você fez de produtivo, o que você fez de legal naquele dia. E você olha e você fala, poxa, hoje eu não fiz nada. Respondi muito e-mail, participei de muita reunião e respondi muito WhatsApp. O que tem de produtivo nisso? Nada. Não tem nada de Nada. produtivo. Aí você olha no Sensacional. final do dia e você fala assim, olha, hoje, o que eu fiz de bacana? Putz, eu consegui finalizar o plano de negócio do cliente que estava
parado há 2 meses. Consegui falar com o meu cliente que está em queda e a gente traçou um plano, a gente vai fazer uma retomada do crescimento. Isso é uma atividade que dá prazer no final do dia. E aí, quando você pensa se é segunda ou se é sexta e você fica desesperado para chegar à sexta, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Ou você está fazendo alguma coisa errada, ou você está num segmento, numa área que não é a tua. E você precisa parar para pensar o que realmente te dá prazer e procurar aquilo que te dá prazer. Sensacional, sensacional. Sabe, um dos cursos que nós temos aqui, uma das disciplinas do curso, tem uma disciplina com o tema foco. O tema da disciplina é foco. Aí eu coloquei são várias discussões nesse curso, é como um formato de pós-graduação que você descobre vários pontos de vista diferentes e a partir dali você constrói o teu conhecimento. E um deles, eu trouxe um modelo, que é um modelo de foco utilizado pelo Steve Jobs. Que era utilizado pelo Steve Jobs. E eu acho essa frase muito curiosa, que ele diz o seguinte, que foco é saber o que não fazer. O que não fazer. Então, quando você sabe fazer essa escolha, olha, o que eu não vou fazer, então aí você vai dar foco de verdade naquilo que você, como você falou aqui, naquilo que é importante. Né? O que eu não vou fazer, a escolha que eu tenho que fazer do que não vou fazer, né? Porque muitos caem nessas armadilhas, né, Marta? E aí vira um turbilhão de coisas e não entrega nada. Eu tenho um liderado que ele fala que ele abre a porta da minha sala, ele olha para mim e fala, hoje não é um bom dia para falar com ela. Ele fala que eu gosto de falar não. Então ele fala de 10 palavras que eu digo, 9 é não. Mas não é que eu gosto de falar não. Eu aprendi a dizer não. E Olha aí, que quando a gente legal. olha foco, por que as pessoas têm dificuldade em manter o foco? Porque elas têm dificuldade em dizer não. Muito bem. Que legal, que legal. Quando você tem dificuldade em dizer não, as pessoas te pedem algo, aí você, putz, minha agenda tá cheia. Então, eu dou um jeitinho. Mas você assume. Aí você tá ali no escritório ou alguém te liga da tua casa e fala assim, olha, eu preciso que compre alguma coisa. Aí você fala assim, putz, mas eu vou sair do escritório às 10, não vai dar tempo. Tá bom, eu dou um jeitinho. Então você não sabe dizer não. Então você vai Verdade. assumindo atividades e responsabilidades que ao longo do dia você provavelmente não vai conseguir cumprir. E aí você vai escolhendo quais você vai entregar. Aí é onde entra a lista de tarefas que nunca acaba. E você vai procrastinando, né? Ah, essa daqui eu posso deixar para depois, ou essa aqui eu tenho tempo. E você vai procrastinando as mais importantes, porque geralmente as mais importantes é a que necessita de um pouco mais de tempo. Não adianta fazer 1000 tarefas que gastaram 30 segundos para ser feita. Pare para fazer aquela que você vai gastar 5 minutos e não 1 minuto. Aquela de 5 minutos vai ser o resultado do teu dia. Você pode fazer 20 atividades. Porque eu quero diminuir a quantidade, né? As pessoas vão na quantidade. Vou diminuir a quantidade de atividades. Não faz isso. Qual é a mais importante? Que se eu não fizer ao longo do dia, vai dar problema. É essa. Foca naquela. Mas para você focar naquela atividade, você vai precisar dizer alguns nãos ao longo do dia. Então, se você aprende a dizer não, você aprende a ter foco. Sabe, que legal isso. Outro dia eu estava caminhando aqui em volta aqui no bairro e cheguei e passei em frente a uma garagem. Nossa, tinha muita bagunça. Assim, a pessoa devia ter algum tipo de distúrbio de acumulador, sabe? Muita coisa, muita coisa. Aí eu fiquei pensando quanto que nós somos acumuladores também. Nós somos acumuladores, talvez não de objetos, mas de tarefas não resolvidas, de palavras não ditas, né? De assuntos que não foram tirados da frente, né? E ficamos acumulando. Não, a pessoa que não sabe dizer não é uma grande acumuladora de como se ela estivesse sempre devendo para todos, né? É que o não é uma palavra negativa para as pessoas, mas o não para mim é positivo. Eu falo assim, ó, o não eu já tenho. Então, se eu já sei que eu tenho não, eu vou buscar o sim. Qualquer situação, o não você já tem. Então, por que não tentar o sim? Se você já sabe que o não você já tem. Sensacional. E aí, quando você fala assim, poxa, se o cliente me pediu verba, como é que eu vou dizer não? Você vai falar não para ele. Olha, neste momento é não. Eu vou avaliar, eu vou checar a habilidade.
eu vou ver, eu vou falar com o meu chefe, eu vou ver lá na empresa. Só que ela já sabe a resposta. Se ela falar o não, o cliente não perde tempo, ela não perde tempo. E toda vez que você fala o não para alguém, no primeiro momento, talvez a pessoa até possa encarar de uma maneira negativa, né? Que aí é onde a gente fala do feedback. Quando você está num feedback, ou recebendo, ou dando feedback, a palavra não, ela deve ser evitada, né? Segundo os especialistas em feedback, porque ela é uma palavra negativa. Mas se você não usa a palavra não, em que momento você vai orientar e dizer para evitar ser feito, ou que não é daquele jeito, ou que não é o entendimento correto? Então, de novo, eu gosto da palavra não, eu uso bastante e foi, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, eu aprendi a ter foco nas atividades, principalmente quando você tem muita coisa para fazer e você precisa priorizar o que é importante. Você precisa dizer alguns nãos e o não agrada, né? Ele é uma palavra que desagrada. Mas o não, ele é necessário. E se você disser o não da forma correta, que aí tem a questão de como você diz isso, né? De que maneira você coloca isso. A pessoa do outro lado que está ouvindo esse não, ela te entende. Então, eu vou te dar um exemplo claro aqui que a gente convive muito na Panko. A Panko, ela é uma empresa, você trabalhou em grandes empresas, você sabe como funciona. A Panko, ela é uma empresa que ela não tem contrato com nenhum cliente. Então, se você pensar nas grandes cadeias ou nos pequenos, nós não trabalhamos com contrato. A gente oferece o nosso portfólio, os nossos produtos, a gente entrega uma tabela competitiva, a gente faz algumas ações para fazer o giro no ponto de venda, mas eu não tenho contrato com nenhum cliente hoje. E a maior dificuldade da área comercial é chegar num GPA, num Carrefour, numa grande rede e falar, olha, desculpa, mas eu não tenho contrato, eu não vou fazer contrato contigo, mesmo que isso signifique tirar a empresa de linha. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer isso, porque eu explico os motivos que a gente não tem o contrato e quem está do outro lado entende claramente que não significa não ter um contrato, não significa não ter negócio. Não significa não desenvolver e não ter oportunidade para crescer para ambos. Significa que é um modelo de negócio da empresa e que a gente precisa respeitá-lo. E funciona. Claro. Se funciona para a gente, funciona para outras empresas. Tenho certeza que outras tantas também têm um modelo parecido. Mas se você imagina a área comercial para dizer não para o cliente. Então, é verdade. Quando você se depara com essas situações, aí é que você percebe o quanto você precisa estar próximo do time, quanto você precisa ajudá-lo, orientá-lo. E no feedback, geralmente você só escuta as 5 primeiras frases, né? Porque aí você coloca aquilo ali que foi dito e você fica pensando, eu não concordo, não é bem assim, esse cara tá maluco. E aí eu aprendi que feedback é um presente. Negativo, positivo. Esse feedback é um presente, você está me dando. Eu recebo, guardo, recebo, jogo no lixo, eu faço o que eu quiser com o presente que você me deu. Você concorda? É meu, você me deu, é meu. Então eu não posso te culpar porque você está me dando. Está em mim. Sensacional. O que eu vou escolher fazer com aquele feedback? Eu posso encará-lo como algo que vai me ajudar a melhorar de alguma forma, ou simplesmente posso virar as costas, jogar no lixo e acabou. Então não tem por que sofrer com isso, entendeu? Então eu falo, quer aproveitar o feedback, trata ele como um presente. Seja na hora de dar ou seja na hora de receber. Sensacional, sensacional, sensacional. Sabe, você, nossa, muitas ideias vieram aqui e o tempo passou super rápido. E você me fez lembrar agora com esse ponto aqui que nós estávamos falando, o quanto é valioso a forma como conversamos ou como dizemos algo para alguém, né? E há uma crença, né, de que o não é algo ruim. Isso também depende da forma como você o expressa, né? E tem uma frase, um ditado budista que diz assim: diga-me a verdade, eu decido se dói ou não. Diga-me a verdade, eu decido se dói. Então, é muito melhor, muito mais preferível um não verdadeiro
né, do que um sim falso, do que um sim mentiroso, do que um sim, beleza, eu vou ver, eu vou dar um jeitinho. Se vai dar um jeitinho, vai te entregar se entregar, vai entregar de qualquer jeito, né? Exato. Então é preferível, diga-me a verdade, fala, olha, eu não consigo te entregar, isso eu não faço desse jeito. Diga-me a verdade, eu decido se dói ou não. Aqui na empresa, nós quando criamos a empresa, definimos os valores, e um dos valores nós colocamos desse jeito: fazer o certo e não o mais fácil. Fazer o certo e não o mais fácil. Então, nós optamos assim. E vou contar aqui, Marta. Há uns 2 meses atrás, eu dei não para um cliente aqui, eu neguei o contrato. E neguei o contrato mesmo. E falou assim, pô, vocês não estão precisando de cliente? Falei, claro que estamos precisando de cliente. Mas chegou um ponto, o cliente estava fazendo tantas exigências de cortes no formato dos cursos, que nós vimos que aquilo não ia entregar a qualidade que nós acreditamos. Falou, poxa, eu pesquiso esse assunto há quase 20 anos, cara. Eu trabalho com feedback, com desenvolvimento de liderança há 20 anos. E assim, se eu tirar isso, eu não vou entregar para você a qualidade que você espera. Falei, professor, mas tem uma empresa aqui que vai fazer desse jeito. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu desejo sorte, desejo que vocês tenham um bom projeto e eu vou ficar daqui aplaudindo à distância. Eu prefiro ficar assim do que você me contratar, a gente não entregar e aí você vai ficar chateado comigo. Então, eu aplaudo vocês daqui e fica melhor. Então, esse não para nós, lógico que foi dolorido porque nós precisávamos daquela conta. Mas, assim, eu prefiro ficar sem do que a reputação do negócio ser de alguma forma arranhada. Comprometido, né? Comprometida, é sério. Marta, olha, você é sensacional, cara. Olha, muitas pessoas dando aqui vários depoimentos. Gente, Marta super competente, tem vários feedbacks teus aqui, né? De pessoas que ou que imagino que trabalham com sempre um grande aprendizado. Pessoas felizes aqui com o que nós estamos falando sobre o não. Né? O Maurício fala, Marta, a grande competência, né? Olha, então eu acho que nós fizemos uma ótima semana, né? O Lordelo falando que viu aqui o amor, carinho, dedicação na embalagem, adorou ver isso. Que bom. E nós fizemos aqui uma prosa muito gostosa. Quero de novo agradecer aí o teu tempo, agradecer assim a tua disponibilidade, a tua gentileza, simpatia. Você hoje, com certeza, ajudou muita gente aqui a pensar diferente a forma de liderar, viu? E deixo esses minutos aqui para você fazer o teu fechamento, deixar a tua mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, eu agradeço, como eu te falei. Eu gosto de compartilhar experiências, eu gosto se eu posso contribuir de alguma forma com o próximo, eu gosto de contribuir. Não necessariamente é contribuir com dinheiro, com alimento. Eu acredito muito no conhecimento e que o conhecimento ele transforma. Então, se eu posso compartilhar o que eu aprendi, por que não aprender com você o que você sabe? E é sempre uma via de mão dupla, né? Eu nunca sei tudo, você nunca sabe tudo, então eu sempre aprendo. Aprendi um monte de coisa aqui contigo, com certeza essa energia bacana, que você já entra falando positivo, alegre, animado, isso muda o dia, né? E eu uso muito isso no meu dia a dia, que é a questão de qual é a diferença que eu vou fazer hoje no meu dia para a vida de alguém ou no lugar que eu estou. Nunca deixe o lugar que você visitou do jeito que estava. Sempre faça algo para melhorar.